paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de cada um que está daqui a pouco entrando na live comigo. Deus abençoe ricamente. Eu quero deixar apenas um versículo da Bíblia, né? Terminei de orar aqui para cada um que eu tenho aí, meus amigos, minhas amigas, tenho orado por você. Deixar um versículo que depois eu vou ministrar sobre esta palavra, porque a minha esposa, ela está ministrando aqui agora, né? Eu vou apenas deixar um versículo da Bíblia, porque depois eu vou ministrar aqui sobre esse texto, bem? O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 1, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco, vocês que estão comigo aí na live, eu tenho uma mensagem de Deus. Tem uma mensagem de Deus aqui nesse texto que eu li aqui, amém? É muito forte. Eu sei que muitos sabem o significado desse texto e outras pessoas não sabem o significado desse texto, né? Mas daqui a pouco, se estiver comigo aí, vocês vão aprender comigo um pouco da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe ricamente. E eu quero... Meus filhos estão aqui, né? Hoje não sei se vocês vão querer louvar, mas outro dia eles já estão louvando. É uma benção, né? Meu nome é Tiago. Eu creio que a maioria dos meus irmãos que eu tenho no Face me conhece. Semana passada eu estava ali em Valparaíso pregando, minha esposa louvando, e agora está pregando também a palavra de Deus. E vamos ouvir a minha esposa, que ela está com uma mensagem no coração ardendo para ministrar. Amém? Escute, porque Deus tem uma palavra para você e para mim. Deus abençoe ricamente. Minha esposa Viviane vai estar ministrando um pouco a palavra aí. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1, versículo 11, onde diz: mas estende agora a tua mão e toque em tudo enquanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. O que quer dizer, irmãos? Que Satanás achou que ele ia tirar tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus, e isso ele não conseguiu tirar de Jó, né? E ele falou assim, Satanás falou para Deus deixar ele tocar na vida de Jó, que ele sabia que Jó ia blasfemar contra Deus. Mas Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava dos caminhos do mal. Então, Jó, como ele era temente a Deus, né? Satanás não estava se agradando com ele. Mesmo assim, mesmo isso, trazendo nos dias de hoje, quer dizer que Satanás não está contente de ver eu e você seguir a presença de Deus, fazer o melhor de nós para Deus. E se ele não quer, se ele não está satisfeito. Então, Satanás pediu permissão para Deus, para ele tocar na vida de Jó, tocar nos bens materiais de Jó. A primeira coisa que Satanás fez foi lançar, assim, né? Foi destruir a família de Jó. Que hoje em dia Satanás está trabalhando na família, dentro dos casais, dentro dos lares, para ele destruir, porque ele não quer ver o seu povo na presença de Deus, né? Então, o que ele fez? Ele destruiu a casa de Jó com os 10 filhos de Jó. Ele jogou fogo, caiu fogo na casa de Jó, né? E Jó, ele era um homem
reto, ele era um homem rico, né? Bem dizer, ele perdeu tudo que ele tinha, irmãos, tudo. Ele perdeu as ovelhas, perdeu o gado, perdeu seus escravos, perdeu tudo. Porque Satanás não estava contente com aquilo. Então ele queria ver Jó lá embaixo, lá no pó mesmo, né? Então ele fez Jó perder os 10 filhos dele, né? E não contentando com isso, ele ainda fez com que a mulher de Jó mandasse Jó abandonar Deus, né? Abandone esse Deus e morra. Olha que Satanás falou para a mulher de Jó, irmãos. Usou a boca dela para falar para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Amaldiçoa ele e morra. Mas Jó, como ele era um homem íntegro na presença de Deus, ele temia a Deus, ele não fez isso. Ele continuou seguindo os caminhos de Deus. Não se contentando com isso, Satanás foi lá mais uma vez e jogou-lhe a enfermidade em Jó. E Jó ficou doente, Jó perdeu tudo. E Satanás achou que com isso que ele tinha lançado em Jó, Jó ia desistir de Deus, Jó ia blasfemar contra Deus, mas engano Satanás. Jó não fez isso, porque Jó era um homem íntegro. Jó continuou na presença de Deus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que Satanás pode tentar tudo contra a tua vida, mas ele não pode tirar de você o Espírito de Deus na sua vida, irmãos. Mesmo que a prova tá doendo, mesmo que a luta tá grande, não desanima não, irmãos. Não desanima, porque Deus tem a vitória para você. Deus tem o melhor para você. Porque Jó perdeu tudo que ele tinha, mas Deus deu tudo em dobro para Jó. Porque ele viu que Jó foi temente a ele, que Jó não blasfemou, Jó não desistiu, Jó não continuou na presença dele, irmãos. Mesmo com todas aquelas dificuldades que ele estava passando, Jó continuou na presença de Deus. Mesmo assim somos nós, irmãos. A prova está doendo, a luta está grande. A gente tem que estar na presença de Deus, irmãos. Porque se com Deus está difícil, imagine Deus. Porque Satanás quer ver a gente jogado no chão. Satanás quer ver a gente caído na lama. Para ele dar risada, para ele aplaudir a nossa derrota, irmãos. E não é isso que Deus quer. Deus quer pra gente o de melhor. Deus quer pra gente que a gente vive em abundância, irmãos. Então, irmãos, vamos parar para pensar, porque qualquer ventinho que passa, qualquer a gente passa, a gente já pensa em desistir, entendeu? E joga os 10 filhos. É coisa pior do que você perder seus filhos, irmãos. Você não ia aguentar a prova que Jó passou, você não ia aguentar. Eu tenho certeza que eu e você não ia aguentar o que Jó passou. Você não ia aguentar perder seus filhos. Você já pensou seu marido chegar para você ou sua esposa e falar: amaldiçoa-se teu Deus e morra? Já pensou isso, irmãos? E Jó não fez isso. Jó apenas continuou sendo um homem íntegro, reto e temente a Deus. Eu e você devemos ser temente a Deus, irmãos. Porque o de melhor Deus tem para dar para nós. O de melhor. Então, irmãos, não é qualquer provinha que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. Porque eu sei que a prova dói, eu sei que a prova luta, porque a gente vive na prova, irmãos. Crente sem prova não é crente. Crente sem prova não é crente. Deus prova aquele que Ele ama. Então, irmãos, vamos ficar firme na presença de Deus. Não vamos dar lado para Satanás, não. É igual meu pai Zé fala, meu pai presbítero Zé Carlos fala, que Satanás ele vem com aquelas marretinhas dele, sabe? Se a gente for dando brechinha, Satanás vai vir e vai, ó, pum, com a brochinha, vai lá, abre um buraquinho. No outro dia ele vai lá, pum, abre outro buraquinho. Cada brechinha que a gente dá, irmãos, é motivo para Satanás entrar, destruir aquilo que a gente tem mais precioso, irmãos. Satanás quer tentar roubar a nossa paz. Satanás quer tentar roubar de nós o Espírito de Deus. Aquilo que ele tinha muitos anos atrás, agora Satanás quer tirar de nós. Porque ele sabe que os fins estão chegando, irmãos.
Ele sabe que a vinda de Cristo está próxima, então ele não está contente com os crentes. Porque Satanás não vai operar na vida de quem está lá no mundo. Ele vai operar na vida de quem está dentro da igreja. É os de dentro da igreja que ele vai atentar, irmãos. Ele vai destruir casamento, ele vai destruir sua família. Então, irmãos, vamos ficar firmes na presença de Deus, irmãos. Vamos ficar firmes com Deus, porque eu tenho certeza que o dia melhor Deus tem para nós. O dia melhor Deus tem para você e para mim, irmãos. Então vamos somente crer que Ele é poderoso, que Ele vai fazer o impossível e o possível para mover contra a nossa vida, irmãos, a favor de nós. Porque Deus é o alfa e o ômega, tudo pode naquele que nos fortalece, irmãos. Né? Se a prova está doendo, não sai aí contando para um, para outro, não. Apenas dobre o seu joelho e ora, que o seu melhor amigo, seu melhor ouvinte é Deus. Que Ele sim vai poder te ajudar. Ele sim vai poder resolver suas causas, irmãos. Né? Porque Jó continuou sendo a mesma pessoa. Mesmo ele perdendo os filhos, mesmo ele perdendo a riqueza, mesmo ele perdendo a esposa, mesmo ele perdendo tudo. Ele continuou temente em Deus. Então, irmãos, vamos nessa noite nos apegar mais a Deus, né? Porque Deus quer que a gente fique firme na presença dEle. Deus quer que a gente busque Ele ore mais, né? Vamos orar, irmãos. Vamos orar porque é difícil, assim, porque a gente quer evangelizar, a gente passa por prova, né? Porque se a gente não passar por prova, a gente não tem bênção. Então vamos lá, irmãos. Pegue firme com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai dar vitória pra gente. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que estava no meu coração. Não sou pregadora, mas um pouquinho da palavra que arde no meu coração para mim tá falando para vocês, também. E eu passo a palavra de novo pro meu marido. Deus abençoe. Lá, dá um alô lá pro... Oi. Dá um beijo pra avó, tá vendo? Vó. Terça-feira eu tenho que jogar. Ó, amigo Vinícius, dá um alô pros irmãos lá. Dá um alô. Né? Tem também a banca do Popó. Deus abençoe vocês aí.